Shalom e bem-vindos a uma versão in loco e unplugged do Pérolas da Torá. Eu sou More Matan, pastor Matt McKeown, e estou feliz por estar com vocês diretamente do Zimbábue. Esta semana, nossa porção da Torá é Pinhas, e está em Números, capítulo 25, e ela tem vários temas com os quais estamos lidando, incluindo, e não menos importante, o zelo de Pinhas, ou Finéias, ao lidar com Zimri e Cosbi, e seu ato de desafio e desobediência na presença de todo o Israel. Portanto, vamos nos aprofundar nisso hoje ao analisarmos o zelo de Pinhas. De uma perspectiva judaica tradicional, e Pinhas e seu ato de zelo ao matar o israelita Zimri e a mulher midianita Cosbi, que estavam desafiando abertamente a lei de Deus, é controverso, mas ainda assim crucial. O ato interrompe uma praga que estava assolando os israelitas devido à sua idolatria e imoralidade. No Talmud, no Sanhedrin 82a, temos um debate sobre Pinhas e suas ações, e por fim, ele as retrata como uma exceção ditada por circunstâncias específicas, e não como um modelo geral de comportamento humano. E obviamente a morte é algo muito sério, e tirar a vida de alguém ou de duas pessoas, nesse caso, é muito sério. E isso é algo que não é a regra, é a exceção. Mas o zelo de Pinhas é algo que precisamos observar. Você se lembra que a Escritura diz: "O zelo pela casa de meu pai me consome". Em uma visão messiânica, essa narrativa destaca o tema do zelo pela casa e pela lei de Deus, que se reflete no Novo Testamento quando Yeshua limpa o templo em João, capítulo 2, versículos 13 a 17. As ações de Yeshua, motivadas pelo zelo pela casa de Deus, demonstram uma resposta controlada e intencional à injustiça, diferente de Pinhas no método, mas semelhante na motivação subjacente. Esse ato também enfatiza o papel do Messias na manutenção e purificação das práticas de adoração. Vamos dar uma olhada no número 2, o pacto de paz de Deus com Pinhas. De uma perspectiva judaica tradicional, após seu ato, Pinhas recebe de Deus um pacto de paz. Agora, de certa forma, passamos por cima disso no último ponto, mas vamos falar especificamente sobre o que ele fez. Zimri traz essa mulher midianita, na verdade, uma princesa midianita chamada Cosbi, e a leva para sua tenda para ter relações com ela. As mulheres midianitas foram enviadas como uma arma contra os homens israelitas. Isso é algo que vemos até mesmo nos esquemas de Balaque e Bilam na porção da Torá da semana passada. Mas como isso estava acontecendo, porque esse pecado flagrante estava ocorrendo na frente de Deus e de todos, uma praga eclodiu. E o que Pinhas fez? A Bíblia diz que ele pegou uma lança, entrou na tenda e atravessou o corpo dos dois, matando-os, e a praga cessou. Então, novamente, embora possamos ver o ato de Yeshua no templo, fazendo um chicote, expulsando as pessoas, derrubando as mesas, todas essas coisas, podemos ver isso como tendo o mesmo zelo e paixão subjacentes, mas obviamente não chega ao extremo de matar pessoas. Assim, Pinhas recebe um pacto de paz e um papel sacerdotal, embora não seja sacerdote, pelo menos por nascimento. E esse pacto de paz, a shalom que lhe é concedida, quando olhamos para a palavra shalom no rolo da Torá, uma das letras tem uma quebra, há uma quebra na letra. Isso nos mostra algumas coisas diferentes. Em primeiro lugar, que a paz é uma paz quebrada. Mas também nos mostra que a paz vem ao custo de alguém ser quebrado. A paz tem o custo de algumas pessoas terem que morrer por seus pecados, mas isso também aponta para Yeshua e o que ele fará ao trazer a paz. Lembre-se de que o castigo ou a punição que nos trouxe a paz estava sobre ele. Portanto, ele nos traz a paz entre nós e Hashem por ter sido quebrado. A Shalom é quebrada. Isso é algo interessante que só vemos no rolo da Torá. Não vemos isso em uma Bíblia impressa. Esse pacto é visto como transformador, transformando um ato de violência em um compromisso duradouro de serviço,
pois Pinhas, como mencionei mais tarde, se torna sacerdote. No pensamento messiânico, o pacto de paz pode ser visto como um precursor do novo pacto estabelecido por Yeshua. Em Isaías 54, versículo 10, isso fala do pacto de paz de Deus que traz uma paz duradoura, uma paz eterna, que é uma ideia cumprida por Yeshua, que traz paz eterna por meio de seu sacrifício, reconciliando a humanidade com Deus. Vemos isso em Colossenses 1, versículo 1. É claro que a nova aliança é profetizada em Jeremias 31, versículo 31. Fala-se de uma nova aliança entre Israel e Judá e o Senhor. Portanto, essa aliança, essa nova aliança, é claro, trazida pelo que Yeshua fez, mas é apenas o começo dela, é apenas o começo, a da revelação dessa nova aliança. Obviamente, não vemos a nova aliança em pleno andamento neste momento, porque não vemos a paz universal, o fim da guerra, a destruição dos inimigos de Deus, o conhecimento universal de Deus, desde o menor até o maior. Não estamos vendo isso. Portanto, a nova aliança não está totalmente aqui. É quase como se estivesse sendo revelada lentamente e foi profetizada em Jeremias, mas começou com o que Yeshua fez. Número 3. O segundo censo de Israel. De uma perspectiva judaica tradicional, o censo em Números 26 é realizado para preparar a distribuição da terra prometida entre as tribos. Ele simboliza um novo começo, refletindo a renovação e a preparação para entrar na terra de Israel. Rashi comenta o significado desse censo após a praga, marcando um ponto de virada do julgamento para a cura e a restauração. Se você se lembra, em torno do incidente do bezerro de ouro e em outras ocasiões, houve uma contagem diferente do povo. Essa é mais uma delas. No que diz respeito a uma visão messiânica, Yeshua fala da reunião e renovação de Israel, o que pode ser visto espiritualmente em sua convocação das ovelhas perdidas da casa de Israel, mencionada em Mateus 15, 24. Essa reunião é um novo começo para todos os que o seguem, enfatizando uma herança espiritual e a entrada no reino de Deus. Acho que isso é muito importante, essa ideia da reunião e da coleta. É sobre isso que falamos no feriado de Sukkot. É conhecida como a festa da colheita, na qual falamos sobre Deus reunindo as pessoas dos quatro cantos da terra. Bem, assim como Yeshua está reunindo todas as ovelhas, como um pastor reúne suas ovelhas, essas pessoas também estão sendo reunidas para o censo, e nós seremos reunidos quando formos levados no ar. Quando ele vier e nos encontrar na segunda vinda, seremos arrebatados, por assim dizer, para Jerusalém. Vai ser uma coisa maravilhosa, maravilhosa. Número 4, a sucessão de Moisés por Josué. Há algumas porções da Torá falamos sobre a como Moisés golpeou a rocha. Ele não falou com a rocha. Ele havia golpeado a rocha 38 anos antes. E até falamos sobre como aquelas pessoas eram pessoas de dura cerviz. Eram pessoas com mentalidade de escravos. Eles sabiam que estavam sendo espancados por seus capatazes. Essa era uma vida que eles conheciam. Não era uma vida boa, mas era algo a que estavam acostumados. E por isso ele golpeia a rocha. Mais tarde, porém, essa é uma nova geração. Esse é um povo que não conheceu a escravidão. E por isso Moisés precisava falar com a rocha, mas não o fez. Ele, com raiva, bateu na rocha e, por causa disso, foi punido com a impossibilidade de entrar na terra prometida. Por isso, ele tem um sucessor. De uma perspectiva judaica tradicional, o pedido de Moisés por um sucessor e a nomeação de Josué em Números 27 destaca a importância de transições de liderança ordenadas e dirigidas por Deus. A imposição de mãos de Moisés a Josué simboliza a transferência de autoridade e espírito, garantindo a continuidade da liderança. É por isso que Paulo diz a Timóteo para não se apressar com a imposição de mãos. Na igreja cristã, às vezes pensamos em impor as mãos sobre alguém como um ato de cura. Estamos orando pela cura de Deus, impomos as mãos sobre a pessoa doente e ela fica boa. Isso é algo que é mencionado no livro de Tiago, que é, obviamente, o irmão de Yeshua, mencionado no capítulo 5 de Tiago. Não é disso que estamos falando aqui. Quando Paulo diz a Timóteo para não se apressar na imposição de mãos, ele está falando de ordenação. Ele está falando sobre o que é conhecido como semirá.
Essa palavra semihá, colocar a mão sobre alguém, significa literalmente apoiar-se. Isso é algo sobre o qual Rav Bernstein, que sua memória seja abençoada, costumava falar muito. Colocar seu peso sobre alguém, fazer com que a pessoa saiba que você está ali, realmente se apoiar nela quando a estiver ordenando. Isso, é claro, aconteceu comigo em minha ordenação, não apenas na igreja cristã, onde essa tradição ainda existe, mas também em minha ordenação judaico-messiânica, quando os rabinos colocaram as mãos sobre mim, impuseram as mãos sobre mim ao fazer uma ordenação. Isso é exatamente o que está acontecendo com Moisés e com Josué. Ele está fazendo um sucessor. Agora, algo que é muito interessante é que, no judaísmo, queremos que as pessoas nos sucedam e queremos que elas se saiam bem. Queremos que elas se saiam melhor do que nós. Queremos que os discípulos que criamos nos superem. Essa é uma ideia muito comum no pensamento judaico. Em uma visão messiânica, a unção de Josué prefigura a sucessão maior de Yeshua, que é descrito como um líder como Moisés, mas, como vemos no capítulo 3 de Hebreus, ele é maior do que Moisés. Yeshua, cheio do Espírito Santo sem medida, não apenas sucede a Moisés, mas cumpre a lei e os profetas, estabelecendo uma nova era de liderança em comunicação direta com Deus. Isso é tão importante e é por isso que Yeshua até mesmo diz aos seus discípulos: vocês podem imaginar, o Filho de Deus, o Messias, diz aos seus discípulos: vocês farão coisas maiores do que eu. Esse é o ideal judaico. Queremos que nossos discípulos nos superem, até mesmo nosso principal rabino, Yeshua. Número 5. Leis referentes a ofertas e dias santos. As leis detalhadas sobre ofertas e a observância de dias santos em Números 28 e 29 reforçam o compromisso da comunidade com Deus por meio de adoração e sacrifício estruturados. Essas instruções são a pedra angular para a manutenção do calendário religioso e do ritmo espiritual da comunidade israelita. Como falamos anteriormente, há ritmos na vida judaica. Temos um feriado que acontece uma vez por semana, chamado Shabat. Temos um que acontece uma vez por mês, chamado Rosh Hodesh, ou Lua Nova. Temos 3 festas de primavera. Temos 3 festas de outono. Também temos alguns jejuns. O calendário bíblico tem um ritmo que nos mantém na linha. Ele nos mantém em ordem, e isso é importante. Meu rabino local diz que Deus tem um calendário e gosta de cumpri-lo, e eu gosto disso. No judaísmo messiânico, esses processos e práticas são frequentemente vistos como um prenúncio do sacrifício final de Yeshua e do cumprimento dessas leis. No entanto, precisamos nos certificar de que estamos sempre voltando àquele pensamento que eu sempre lhes dou, de que Yeshua não é literalmente um sacrifício, um korban, da mesma forma que um animal. Ele é um sacrifício de uma forma midrášica, pois entrega sua própria vida como um sacrifício. Ele entrega sua vida no que é chamado de Mesirut Nefesh, a entrega da própria vida. Não se pode ter um amor maior do que esse. Ele mesmo nos disse que não existe amor maior do que aquele que dá a vida por seus amigos. No judaísmo messiânico, vemos que isso é uma espécie de cumprimento. Sua expiação é perfeita para nós. A entrega de sua vida, como sabemos que os justos, há uma expiação na morte dos justos, ele é o justo por fim. Portanto, ele tem uma expiação que está disponível para todos. No entanto, também devemos observar que os sacrifícios retornarão. Nem todos eles, os que têm a ver com a nossa expiação, já foram resolvidos. Mas os outros sacrifícios e ofertas serão feitos no templo que será reconstruído. Os profetas falam bastante sobre isso. E por último, mas não menos importante, temos esse homem, Zelofeade e suas filhas. Lembre-se de que ele não tem nenhum herdeiro homem. Então, as filhas foram até Moisés e disseram: isso pode não estar certo em nosso caso. Precisamos de uma exceção à regra para que a herança possa ser dada às filhas. Assim, as filhas chegam em Números, capítulo 27, e contestam as leis de herança. Isso leva a uma decisão legal progressiva que lhes concede o direito de herdar a terra de seu pai. Isso é, obviamente, o que precisava acontecer.
Esse caso ressalta a flexibilidade da lei da Torá para tratar dos direitos individuais e da justiça, refletindo uma abordagem dinâmica da interpretação jurídica. Isso é muito verdade. Há uma flexibilidade na Torá. Ela parece muito rígida, mas há exceções à regra. Você não pode fazer isso e aquilo no Shabat. Bem, os discípulos de Yeshua estão caminhando por um campo e estão com muita fome e começam a arrancar as espigas, esfregá-las entre as mãos e comê-las. Bem, como temos essa ideia de Pikuar Nefesh, ou seja, a salvação da vida e a preservação da vida, isso meio que supera a ideia de não trabalhar no Shabat. Então, como já lhes disse antes, é claro que os trabalhadores das ambulâncias em Israel, os socorristas, os hospitais, todas essas coisas estão funcionando no Shabat. Por quê? Porque a proibição de não trabalhar no Shabat não é tão importante quanto o mandamento positivo de preservar a vida e não ficar parado enquanto o sangue do seu irmão é derramado. Portanto, embora a Torá pareça muito rígida e muito jurídica, às vezes muito estrita e rigorosa, há flexibilidades legais que podem ocorrer e exceções à regra que podem acontecer. E é assim que sempre foi no judaísmo. O único momento em que parece que não é assim é quando não entendemos o palavreado. Jurídico ou o entendimento jurídico do que está acontecendo? Agora, essa narrativa ecoa a abordagem de Yeshua em relação às mulheres, defendendo consistentemente a dignidade e os direitos delas em uma sociedade patriarcal. Suas interações com as mulheres, como a samaritana à beira do poço, a mulher com a questão do sangue, a mulher chamada de adúltera, as mulheres que financiaram seu ministério, vemos que Yeshua honra as mulheres. Esse é um erro quando as pessoas dizem que a Bíblia é misógina e não valoriza as mulheres. Isso simplesmente não é verdade. Vemos isso repetidas vezes na Brit Hadashah. Essas percepções da porção da Torá de Pinhas nos dão uma rica tapeçaria de temas, de coisas aplicáveis à nossa vida moderna nesta semana. Você consegue imaginar que algo que foi escrito há milhares de anos para um povo que, no meu caso, não é o meu povo, poderia se aplicar à minha vida nos dias de hoje? Claro que sim. É por isso que a Torá é tão bela e tão dinâmica. É por isso que a Torá é importante para nós e que precisamos entendê-la a partir de uma perspectiva judaica. Porque se não o fizermos, olharemos para passagens como olho por olho e dente por dente e pensaremos que é literal, enquanto a Torá nunca considerou esse versículo como literal. Não é que se você ferir o meu olho, eu posso ferir o seu olho. Não é isso que significa. Isso sempre foi entendido como algo relacionado a finanças e a uma responsabilidade financeira com restituição. Se você ferir meu olho, seja de propósito ou acidentalmente, agora não posso fazer o que podia fazer antes, pelo menos tão bem quanto fazia antes. Portanto, deve haver uma indenização. Se eu perder um olho, a compensação deve ser igual a isso, não como se eu tivesse perdido um dente. Posso me sair muito melhor se perder um dente do que se perder um olho. É isso que significa olho por olho e dente por dente. E quando entendemos isso, quando entendemos a Torá e como ela é um belo corpus de documentação legal e jurisprudência, e quando juntamos isso com a interpretação oral, então entendemos como ela pode ser usada de uma forma muito dinâmica, mesmo em casos específicos, como quando não há herdeiro homem, a herança pode ir para as filhas. Bem, nesse caso sim, pode. Portanto, essa é uma maravilhosa porção da Torá. Embora ela comece com a morta, essa morte é apenas por causa do zelo de Pinhas e por essas outras coisas que marcamos aqui, como os dias santos e as observâncias. É maravilhoso estudar esse tipo de coisa todos os anos. E se você for como eu, descobrirá algo novo sempre que estudar a Torá. É por isso que devemos nos valer dos maravilhosos comentários e tradições orais que temos no judaísmo. Muito obrigado por se juntarem a mim aqui no Zimbábue, onde o clima é um pouco mais frio do que na Flórida, onde moro. Que Deus os abençoe.
Muito obrigado por orarem por mim nessa jornada e Shalom.